Bom dia, boa tarde, boa noite. Se preparem, porque hoje a gente vai fazer um raio-x do Starbucks. A gente vai passar por elementos da história, lá do começo, onde eles começaram, como eles começaram, é diferente do que eles são hoje, e o que fizeram eles se transformar nesse sucesso. Só para vocês terem uma ideia, a gente está falando de um negócio que está em aproximadamente 80 países ao redor do mundo, com aproximadamente 40 mil lojas. Esse número ele reduziu no passado recente, mas ele tende a crescer, tem um plano de crescimento do Starbucks acontecendo, mas que fatura aproximadamente 10 bilhões de dólares por ano. Olha o tamanho desse negócio aqui. E lá no final do vídeo eu vou compartilhar também com vocês uma ferramenta mágica, uma ferramenta que eu ajudo muito empreendedor a criar seus negócios, mas que principalmente para te ajudar a avaliar novos negócios, empresas que já existem, da forma que a gente vai avaliar aqui. Quando você avalia um negócio, você precisa avaliar vários elementos dessa empresa. Alguns elementos a gente vai discutir aqui no caso do Starbucks, mas lá no final você vai conhecer essa ferramenta para que você também possa fazer isso também nas suas discussões e na criação do seu negócio, se for o caso para você. Para quem me conhece ainda, eu sou Daniel Nigli, comecei o vídeo sem me apresentar, eu sou fundador aqui do canal, desse canal Luz Câmara Empreenda, que há alguns anos ajuda milhares, milhões já de pequenos empreendedores, de futuros empreendedores a criarem seus negócios, e ao longo desse tempo também criei a minha empresa. Eu tenho também uma marca, Artigo 26, se vocês quiserem conhecer eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, mas eu ajudo pequenos empreendedores e grandes empresas a inovarem, a criar seus negócios, a tirarem seus negócios do papel. Mas indo direto ao ponto, vamos falar um pouco da história do Starbucks. Eles são americanos, né? Uma empresa que começou lá em 1971 em Seattle, nos Estados Unidos, e ela começou um pouco diferente. Ela começou vendendo grão de café, né? Era muito difícil naquela época, você não tinha a cultura do café. É muito óbvio hoje a gente talvez avaliar que faz sentido o Starbucks do jeito que eles são hoje, mas na época isso não existia. Aí sempre quando a gente vai avaliar negócios, a gente tem que se colocar na época que isso começou. Lá em 1971, muito provavelmente muitos de vocês nem eram nascidos, não existia a cultura do café, não tinha cafeteria, nem muito menos demandas por bebidas à base de café. Então tudo começou lá atrás. Quando começou, o Starbucks só vendia grãos, cafés de qualidade. E isso mudou quando eles contrataram um cara, talvez um cara que vocês tenham ouvido falar, porque hoje ele é o grande nome por trás do Starbucks, hoje ele é um dos sócios, com a entrada do Howard Schultz. Ele lá atrás ele foi contratado para assumir um papel como diretor de marketing da empresa. Hoje ele é o dono, mas o ponto de virada aconteceu quando ele visitou a Itália e viu que o café ele poderia ser muito mais do que uma bebida, que as pessoas, os italianos, eu tive a oportunidade já de morar, eu trabalhei na Itália por um período. O café ele traz uma experiência, ele cria uma cultura em torno da bebida. E ele falou, cara, será que não dá para eu transformar e colocar, trazer essa cultura italiana também, desenvolver essa cultura da experiência do café também nos Estados Unidos? E aí, ponto importante, mudar comportamento de consumo é uma coisa difícil. Ele conseguiu fazer isso, mas demorou. Então, sempre quando você estiver criando um negócio também, se conecte de fato ao seu consumidor. Por mais que ele fez essa mudança, ele conseguiu trazer os consumidores para ela. Não é simples e é por isso que a gente está discutindo aqui o caso do Starbucks, para vocês saberem como fazer isso também para o seu negócio de sucesso. Mas voltando aqui ao que interessa, vamos direto ao ponto aqui, aos elementos de sucesso. O que faz o Starbucks ser esse sucesso que eles são hoje? Basicamente tem alguns, e eu quero trazer aqui para vocês esses, mas eu quero que você ao final do vídeo ou durante o vídeo, vocês vão complementando, colocando aqui no comentário elementos que talvez eu não vou falar. Eu não vou falar alguns de propósito para que vocês também possam trazer a visão de vocês. Talvez esse seja o principal e o mais óbvio de todos, que é o que está mais visível para a gente, né, quando a gente vai numa loja, que é a experiência do cliente. E isso envolve muita coisa. A gente está falando de entrar, ser servido, esperar na fila de um jeito, você já coloca o seu pedido, você vai receber o seu café ali com seu nome. Todas as lojas ao redor do mundo
tem esse mesmo padrão. E é por isso que uma das coisas que eles têm é essa consistência. O Howard ele conseguiu mudar o jeito de tomar café e o café hoje ele só se tornou um pedacinho dessa história toda, dos elementos todos de sucesso. Né? Você vai no Starbucks muito mais do que pelo café. Hoje em dia até o café, o expresso, ele já não é mais a principal bebida de venda. Então, inclusive uma frase do Howard Schultz é: muito do sucesso deles foi das pessoas pedindo coisas que eles não estavam fazendo. Então, ouvir, colocar o consumidor no centro de tudo e transformar isso numa experiência positiva é o que trouxe eles para o lugar que eles estão hoje. Vou até, tem uma, não sei se vocês conhecem, tem um pilar do Starbucks, que é o que eles chamam de Starbucks Reserve, que ele é uma loja conceito. Existem algumas lojas conceitos dessa ao redor do mundo. Infelizmente aqui no Brasil a gente não tem. Elas estão em Seattle, em Chicago, em Nova York, Milão, Tóquio e Xangai, mas são lojas que eles até não são café esquisitos, tá? Aqui esquisito coffee significa café requintado. Eu fui pesquisar o que isso significava. Eu olhei aqui, café esquisito, não. Café requintado. Você vê aqui que eles têm uma loja onde você entra, que é muito mais do que uma loja. Você tem diversas experiências que você consegue reservar pela internet, com diferentes tipos de café, com bebida alcoólica, inclusive. Então, se vocês quiserem dar uma fuçada aqui, uma mergulhada para conhecer essa experiência do cliente, deem uma mergulhada aqui também, porque esse é um dos pilares fundamentais do Starbucks e que com certeza você também deveria considerar em criar uma experiência para a sua empresa, se você estiver querendo criar uma empresa. Claro que quando a gente fala de experiência, existem diferentes tipos de experiência, né? Você não precisa ter a mesma experiência se for criar uma cafeteria. Cada cafeteria se posiciona de um jeito, enfim, mas esse é um assunto para um próximo vídeo. Voltando aqui aos elementos de sucesso, no Starbucks, o primeiro é a experiência do consumidor, né? E a mesma experiência em todos os lugares. Eles conseguem levar essa consistência em todas as lojas, por mais que e eu já tive a oportunidade de visitar algumas ao redor do mundo, você sempre entra e você sempre se percebe dentro do mesmo Starbucks, da mesma loja. Ali desde a forma com que os atendentes te atendem, né, do logo do teu nome que eles escrevem no pote, né, no café, enfim, a experiência precisa ser igual e eles conseguem trazer isso também. Inclusive, história, curiosidade aqui, esse lance de escrever o seu nome no copo, eles nem sabem de onde isso nasceu. Provavelmente aconteceu, eles dizem que provavelmente aconteceu em alguma loja onde tinha um fluxo muito grande de pessoas que eles estavam se perdendo na forma de organizar e algum barista ali na hora resolveu escrever o nome. E isso virou uma experiência e hoje é a marca registrada do Starbucks ao redor do mundo todo. Enfim, mudando o assunto aqui, senão esse vídeo vai ser uma longa-metragem, o segundo ponto que faz o Starbucks ser um sucesso é a expressão estratégica. Né? Eles só se expandiram depois de encontrar um modelo de negócio que funciona. Só expandiram com velocidade para chegar nessa quantidade de lojas ao redor do mundo, que a gente conhece ao redor do mundo, depois deles terem experimentado e encontrado um modelo de negócio de sucesso nos Estados Unidos. E isso é importante, porque eu vejo muita gente querendo crescer rápido a qualquer custo, e agilidade não é velocidade. Aqui o Starbucks é um exemplo disso. Você só cresce depois que você criou essa consistência, encontrou esse match do seu negócio com o mercado, com o consumidor, com as engrenagens de todo o seu modelo de negócio. Por isso que lá no final, quando eu falo de engrenagens, aqui no final do vídeo, você vai ver a ferramenta que te ajuda a entender todas essas engrenagens fundamentais. Então, expandir um negócio só deve acontecer o dia que você encontrar todas essas consistências e coerências do negócio. Senão você vai perder tempo e vai perder dinheiro e vai se frustrar como empreendedor também. Eles conseguiram criar isso, tiveram algumas patinadas ao longo do caminho, reduziram a quantidade de lojas, por exemplo, mas hoje você tem, quando você fala de Starbucks, você tem uma coerência. Talvez vocês já tenham visto aqui, né? Abri, deixei aqui, devia ter escondido isso para vocês, guardado essa curiosidade, mas quando você pensa no Starbucks, o logo do Starbucks, o logo não é uma sereia, o logo é que eles chamam de sirena. Isso aqui eu fui pesquisando,
encontrando diferentes origens, até que eu encontrei uma fonte confiável sobre, falando um pouco dessa história, mas a sirena não é uma sereia. A sirena é uma criatura mitológica, vou ler aqui, uma criatura da mitologia grega que dizia ter poder de seduzir marinheiros. Então é quase uma sereia, mas você vê aqui que ela tem o rabo dividido em duas partes, né? São dois rabos. E aí, na época da mitologia, quando essa pessoa, quando essa sirena aparecia para os marinheiros, ela tinha a capacidade de seduzir as pessoas. E aí, quando eles pensaram em colocar o logotipo da sirena no Starbucks, é exatamente com esse sentido, de seduzir as pessoas nessa experiência, de trazer o consumidor para essa experiência do café. Talvez eles tenham conseguido aí para muitos de vocês, né? Para mim eles conseguiram. Terceiro elemento de sucesso é cadeia de suprimento. E aqui muita gente talvez não considera isso quando está avaliando uma empresa, né, porque isso é algo que está por dentro do negócio, né? O reflexo não é tão direto para o consumidor quanto o reflexo da experiência, mas aqui faz muita diferença, né? Então, vou te dar um exemplo aqui. Eles até falam lá no site deles, prover o café de qualidade, da melhor qualidade, é uma meta deles, né? É um objetivo. Ao mesmo tempo que eles querem reduzir custo e reduzir impacto ambiental. Tá vendo a dificuldade que isso tem? E eles conseguiram encontrar. Então, o que eles conseguem fazer hoje? O Starbucks, eles são referência em cadeia de suprimentos. Eles conseguem ao mesmo tempo ter escala com qualidade. E isso no ambiente de café não é tão simples, não é tão comum. O que a gente mais vê aqui é quando você vai para um ambiente de café em grande quantidade, o café ele costuma perder a qualidade. Quando você vai no supermercado e vê diferentes marcas lá de café, costumam ser café de menor qualidade. Isso está mudando, cada vez mais você encontra nos mercados pequenos lotes de produtores, mas encontrar grandes quantidades de café com um produto de alta qualidade, isso não é simples, né? Você tem que preparar toda a cadeia de abastecimento, encontrar produtores de café, de pequenos produtores de qualidade, manter um padrão ao redor dos Starbucks. Então eles conseguiram criar essa rede de fornecedores específicos para café de qualidade, fornecendo quantidade para fornecer para todo o mundo ao redor do mundo, né? Então eles têm uma rede global de fornecedores e muito bem trabalhados para isso. E eu vou te dizer uma coisa aqui importante. Isso aqui é um ponto polêmico, mas é muito verdade. Produto bom não é suficiente. Por mais, isso aqui pode até te assustar, né? E assusta muita gente quando eu falo isso. Mas ter produto bom não é suficiente. Um produto é a base, é a ponta do iceberg, e eles só são o sucesso que eles são hoje por causa do café, tá? Porque eles têm um café, mas também por muitos outros elementos, né? Eles têm uma rede de cafeterias, os funcionários são padrões, né, do ponto de vista de treinamento dos colaboradores. Quando você vai numa loja, você entende diferentes tipos de perfis dos colaboradores, mas todos eles te atendem da mesma maneira. Então a experiência por trás é fundamental. Vocês viram aqui o poder da experiência. Então, um produto bom, quando você pensar, o Starbucks é só um café, outra marca é só isso, aquela marca é só uma moto. Aliás, a gente vai ter um outro vídeo aqui falando do case da Harley Davidson, se você quiser ver também, analisando a Harley Davidson moto como sucesso. Mas o produto, ele é só uma pontinha do iceberg. Sem um produto bom, a sua empresa não funciona. Mas só um produto bom não é suficiente. Quando você vê a Nespresso, por exemplo, a Nespresso, café também, né? Mas você sabia que a Nespresso quase faliu? Eles tentaram vender essa mesma máquina para um outro público por alguns anos, quase faliu. Então, estou te provando que produto bom não é suficiente. A Nespresso é um organismo, né, uma orquestra de elementos, é uma plataforma, tem muitos outros elementos que eu vou te contar também mais para frente, já já quando eu te mostrar essa ferramenta. Talvez você já tenha ouvido falar. Quando a gente analisa negócios, a gente sempre costuma analisar de uma forma ágil usando essa ferramenta que é o Business Model Canvas. Eu gosto de desenhar novos negócios com ela, porque nela a gente nem fala de produto aqui. O produto é a pontinha do iceberg, então vamos supor que eu estivesse criando um Starbucks, um produto de café. Eu vou pensar na minha proposta de valor para o meu consumidor, vou desenhar quem são esses clientes, a forma de me relacionar, como eu vou vender, né, quais são os canais de venda, como eu ganho dinheiro. São 9 elementos
que o Business Model Canvas te ajuda a desenhar, a planejar um novo negócio, a estruturar e analisar negócios já existentes. Então, qualquer negócio que você esteja querendo criar, você deveria passar por essa ferramenta. Essa ferramenta é uma ferramenta mágica que eu sempre uso e usei quando eu criei a minha marca, Artigo 26, nas consultorias que eu dou, isso aqui. Muita empresa quebra porque não usa essa ferramenta. Você pode usar, analisar o Starbucks usando essa ferramenta. Né? Passa por todas elas. A gente já analisou aqui juntos 3 elementos, mas você pode passar pelo Starbucks analisando e criando o Business Model Canvas do Starbucks sobre todos esses 9 campos. Se você não conhece essa ferramenta, entra aqui nesse site, é o meu site, luzcameraempreenda.com.br. Lá você vai ter, aqui, você vai conseguir ver, esse aqui é o site do Starbucks, mas você vai conseguir ver, você vai clicar aqui no webinar grátis que eu gravei especificamente sobre essa ferramenta. Te convido para você conhecer. Se você tem o sonho de empreender, você clica aqui e ela vai abrir a página para você se inscrever. Você vai receber na hora um e-mail, um webinar gratuito para você se preparar e criar seu novo negócio de sucesso usando essa ferramenta mágica do Business Model Canvas. Você deveria fazer isso com cada um do seu negócio e reduzir as chances de dar ruim no teu negócio. Então, a gente se vê por lá. Espero que você tenha gostado aqui do vídeo de Starbucks. Aguarde, se inscreve e também próximos vídeos aqui do Harley Davidson.